A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Quero deixar uma passagem que está lá em Mateus 5, versículo 44 em diante. Mateus 5, 44. Que nosso Senhor Jesus disse, né? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando a gente conhece a palavra de Deus, conhece a verdade da palavra de Deus, e assim vamos meditando nas escrituras, né? Cada dia mais nos limpando deste mundo, nós vamos compreendendo a palavra de Deus e aceitando a palavra de Deus, né? Porque se nós não aceitar a palavra de Deus, na tábua do nosso coração, guardando os mandamentos, a nossa religião é vã, né? Porque se nós cremos na palavra de Deus, devemos obedecê-la, como ela é, os mandamentos, né? E aqui, meus irmãos, essa palavra se refere a nós amar a todos, independente da placa de religião, mas amar a todos. Amar nossos irmãos em Cristo Jesus e aqueles que também ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Amar a todos. Porque Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele veio para todos. E aonde estiver um joelho dobrado e arrependimento, o Senhor trabalha. Eu vejo isso, meus irmãos, porque Deus mesmo, né, já me levou em casas de pessoas de idade, em senhora de idade, que elas serviam a Deus, assim, que eu quero dizer. Pela cegueira que o diabo coloca, elas não sabiam que adorar santo era imagem de escultura, era contra a palavra de Deus. Mas elas acreditavam em Deus. E ali, pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor me levou numa casa um dia, onde havia uma senhora acamada. E ela estava já no leito de partir. E ali eu fiz o apelo, falei para ela que ela precisava se arrepender dos pecados. E ali eu fiz o apelo para ela. Ela não falava mais, mas eu creio que em pensamento ela falou o que eu disse para ela, o apelo, e saiu água do olho dela. E ela já estava acamada fazia um bom tempo, e Deus falou para mim. Um dia eu passava em frente da casa dela, e ali Deus falou comigo: uma hora você vem aqui nessa casa fazer o apelo. Essa senhora acamada precisa aceitar eu como Salvador, porque senão ela perde a salvação. Aí fui passando várias vezes, passou um mês, Deus preparou o momento certo de eu ir lá. Fui lá, fiz o apelo, eu creio, ela aceitou Jesus como Salvador. Não demorou um mês e pouquinho, não lembro a data certa, ela partiu. Mas ela aceitou Jesus como Salvador. Então não importa a situação que você esteja, se a pessoa teme a Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, pode ser no leito do fim da vida. Ela é salva se ela se arrepender. E outra ocasião foi com um rapaz também, da minha idade mais ou menos. Ele estava também no leito de enfermidade. Ele estava acamado na sala da casa dele. E ali o Senhor me levou lá para fazer o apelo. Ele chorou bastante também. Não falava também, estava numa dificuldade muita. E eu fiz o apelo, eu creio, ele aceitou Jesus também.
Não demorou, ele partiu também. Então é necessário, meus irmãos, aceitar Jesus como Salvador, porque desta vida ninguém parte sem entregar sua vida para Ele, senão morre sem salvação. E por isso é necessário conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, para que nós possamos ser salvos no dia do juízo que todos vão ter sobre essa terra. Mas se você não abrir teu coração para a palavra de Deus, não tem como você herdar a salvação da tua alma. Porque em Marcos 16,15 está escrito assim: e disse-lhe, Jesus, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No caso desses, não precisou do batismo, houve o arrependimento. O ladrão da cruz, do lado de Jesus, ele desceu as águas? Não. Mas ele se arrependeu, né? Mas porque muitos têm demorado para se arrepender, meus irmãos? Pela dureza de coração. Muitos acham que nunca vai acontecer nada de ruim. Muitos acham que a vida está tudo bem, está mil maravilhas. E não está, meus irmãos. Se nós não compreender as Escrituras como ela é, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo sobre essa terra, olhando os bons e os maus, os que se arrependem e os que não se arrependem. Mas é necessário conhecer a palavra de Deus, entregar sua vida para Jesus como Salvador. Eu creio que Deus tem uma obra na tua vida, há um propósito por trás disso. Eu mesmo no passado, quando eu não conhecia Jesus, eu me perguntava, mas por quê? O que eu vim fazer nessa terra? Eu vim aqui só para trabalhar, dormir, comer. Alguma coisa tem. Só que o diabo me cegava, né? Eu não compreendia o propósito de Deus. Porque tinha um escudo bloqueando a palavra de entrar na minha vida. Um escudo maligno, tampando meus olhos. Satanás tampava os meus olhos espiritual para mim não enxergar a verdade do Evangelho. Porque tudo que ele quer é que eu e você não conheça a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Para que nós perca a salvação da nossa alma, porque é importante para ele e para Deus é a alma. A alma não morre, ela é eterna. O teu corpo, meu corpo vai para a sepultura e lá a carne vai secar, os ossos vão secar. Mas a alma que sai do teu corpo quando morre. Só há dois caminhos, o céu e o inferno. Muitos acham que a pregação verdadeira é um fardo pesado. Pesado é você morrer sem salvação. E os demônios vêm buscar a tua alma e te levar para o inferno. Porque não abandonou o pecado. Não abandonou as práticas desse mundo. Bebida alcoólica igual eu bebia. É se arrepender, meus irmãos. Abandonar o cigarro, cocaína. Abandonar a vaidade. Abandonar os desejos da carne. Mas é arrependimento. O Senhor pede de nós, é arrependei-vos. Se voltar para Ele. Igual ontem teve jogo de futebol. Teve igrejas que nem abriu por causa do jogo. Aonde está o coração desses homens? De vez de adorar a Deus, está adorando a idolatria. Cegos. Povo cego, guia de cego. E se você não abrir teus olhos, vê que você está indo numa igreja desconcertada. Não adianta, meus irmãos, você ir para a igreja e numa igreja que não está pregando a verdade do Evangelho. Você não está comendo o maná do céu, está comendo comida podre, comida estragada, porque não prega a verdade. Mas é necessário, meus irmãos, abrir os olhos para a palavra de Deus.
e amar seus. Não tem inimigo. Nós não podemos, nós cristãos não devemos ter inimigo. Devemos amar a todos, porque somos nós que levamos a luz de Cristo, aquele que tem a luz de Cristo dentro dele, a palavra de Deus. Devemos levar a paz por onde nós andar, mas quem tem paz dá paz. Eu já entrei em lugares que a opressão maligna é pesada, carga de inveja, um invejando o outro,